proteína, ou seja, o formato físico da proteína, ele pode ser alterado, por exemplo, quando eu altero a temperatura a que a proteína está sendo submetida. Vamos para um exemplo. Se eu aqueço, por exemplo, uma proteína, essa configuração espacial que as moléculas ocupam na proteína muda. O nome disso é desnaturação. Então, o aquecimento pode provocar desnaturação. O resfriamento pode provocar desnaturação. A desnaturação da proteína é a mudança dessa configuração espacial da proteína. Às vezes, essa desnaturação ela muda tanto a configuração espacial das moléculas que formam a proteína que torna a proteína inativa. Nesse caso, a gente chama de uma desnaturação irreversível. Um exemplo bem claro disso é quando o ovo de galinha é cozido. Quando eu cozinho o ovo de galinha, eu provoco uma desnaturação irreversível nas proteínas que formam a clara do ovo e a chama do ovo. Eu não consigo voltar atrás. Um exemplo de desnaturação reversível é, por exemplo, o congelamento. Se eu guardo feijão na geladeira, por exemplo, existem proteínas naquelas células que formam a estrutura do embrião lá da semente. Porque a semente nada mais é do que uma maneira de guardar a vida da planta, obviamente. Então, se eu congelo o feijão na geladeira, lá no freezer, e aí depois eu tiro esse feijão da geladeira e planto esse feijão, há uma grande chance que esse feijão nasça, que ele germine. Por quê? Porque eu provoquei uma desnaturação proteica reversível por temperatura. Então, elevando ou abaixando a temperatura, eu provoco desnaturação. Quando, por exemplo, nós acabamos fazendo uma chapinha no cabelo e o cabelo fica liso, eu desnaturei temporariamente as proteínas que formam lá a estrutura do cabelo. Essa desnaturação acaba sendo reversível. Quando eu hidrato novamente, eu consigo que essas proteínas conseguem restabelecer a sua configuração original, elas acabam tornando o cabelo menos liso, ou crespo, ou ondulado, como for o caso. Existem outras maneiras de desnaturar uma proteína, por exemplo, a acidez. Existem proteínas que atuam como enzimas na boca, no processo da mastigação, que quando chega ao pH ácido do estômago, desnaturam irreversivelmente. Ou seja, aquela ação dela cessa no estômago porque ela foi desnaturada, ela perdeu sua configuração. Sais e outras coisas mais podem provocar desnaturação reversível ou irreversível nas proteínas. Tá? Então, essa é a desnaturação proteica. Ó. Aqui tem a definição da desnaturação. Ó. Aqui, desnaturação. Alteração na estrutura espacial de uma proteína que leva à perda de sua atividade ou separação das suas cadeias ou separação das duas cadeias de uma molécula linear. Então, desnaturação. Funções das proteínas. Basicamente, eu vou lembrar a vocês. As proteínas têm basicamente uma função principal, que é a função estrutural. Estruturar. Se eu fizesse uma analogia, como eu falei hoje pela manhã na nossa aula online, se eu fizesse uma analogia de uma célula a uma casa, as proteínas seriam as paredes da casa, as proteínas seriam as vigas, as proteínas seriam os pilares, seriam os ferros de sustentação, tá? Um exemplo claro disso, em se tratando de corpo humano, são as proteínas musculares, a actina e a miosina. As fibras musculares são ricas em proteína. Então, obviamente, elas são fundamentais para o funcionamento dos seres vivos, consequentemente para o funcionamento das células, né? E elas têm várias funções. Então, a função geral é estrutural. Mas eu vou citar algumas funções das proteínas bastante importantes, tá? Impermeabilização. Vamos tratar de ser humano? A proteína que torna a nossa pele impermeável, não tanto para que coisas não entrem, substâncias não entrem no nosso corpo, mas sim para que nós não percamos água. É a queratina. Quero, duro, impermeável. Movimentação dos animais, por exemplo, actina e miosina. Proteínas têm função importante, ó. Função de proteção, por exemplo, o colágeno, função estrutural de colar os dentes aos véus dentários, o colágeno, função de dar resistência aos ossos, o colágeno. As proteínas têm função de transporte. As moléculas, muitas vezes de hormônios, são transportadas pelo sangue por proteínas. Então, existem N funções das proteínas.
deixar para uma próxima aula esse assunto de enzimas, tá? Mas já vou deixando aqui alinhavado que toda a enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Aqui eu vou deixar para uma próxima aula esse assunto de enzimas, tá? Mas já vou deixando aqui alinhavado que toda a enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Beleza, turma? Vê aí se tem alguma atividade para você fazer aí na descrição do vídeo, no link. Anotem as dúvidas aí, façam as atividades e nós nos encontramos terça-feira na nossa aula via Meeting online, tá? Às 10 da manhã, das 10 às 10h45, tá? Conforme lá na agenda do sistema. Qualquer mudança vai estar na agenda do sistema. E eu vou também pedir que vocês deem uma olhada geral aí e deem uma estudada para que nós consigamos marcar a nossa avaliação parcial conforme os conteúdos que nós já vimos estudado anteriormente lá nas aulas presenciais e os conteúdos que nós estamos estudando agora nas aulas online, tá? Então fica aí um desejo de que nós possamos voltar muito em breve, mas é isso, tá? Um abraço, valeu, tchau!